Um dos grandes jogadores da atualidade, um dos maiores defensores da história da NBA. Este é Kawhi Anthony Leonard. Dono de uma das maiores mãos da NBA e também de uma das risadas mais icônicas, mesmo quase nunca mostrando ela. Muitas vezes ele é mais lembrado pela sua forma de ser no dia a dia e também dentro de quadra do que qualquer outra coisa que ele já tenha feito. A não ser que você seja um torcedor do Philadelphia 76ers, né, que aí você lembra de outra coisa que ele fez. Porém, rapaziada, atrás desse rosto sério e sem expressão existe uma das histórias mais tristes que um jogador da NBA poderia ter passado. E no caso dele, ainda vem passando. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na história do Kawhi Leonard e descobrir o porquê que isso afetou o jeito dele ser hoje em dia. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e faz o seguinte, deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre Kawhi Leonard. Antes da gente começar, rapaziada, eu quero falar pra vocês que saiu vídeo lá no meu canal secundário, que é o Marginal Influencer. Vocês lembram daquele canal lá, finado e tal? Então, ressuscitei ele. Lá é um canal onde eu postava o meu dia a dia e sempre tinha aquele rachinha de basquete maroto no final. Inclusive, rapaziada, já tem um rachinha de leve lá pra vocês e também já tem um outro racha pesado que eu gravei que vai sair aí durante a semana. Então espera aí bastante postagem, regularidade na parada, tá ligado? Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal e cola com nós. E agora, rapaziada, bora falar do Kawhi Leonard. No dia 29 de junho de 1991, em Los Angeles, Califórnia, nascia Kawhi Anthony Leonard, filho de Mark Leonard e Kim Robertson, e ele também é o irmão mais novo de 4 irmãs. Por incrível que pareça, rapaziada, o Kawhi Leonard sempre foi uma criança quieta e na dele, só que ele sempre teve o basquete como seu hobby favorito. Aos 5 anos de idade, seus pais se divorciaram e ele passou a viver com a mãe dele em Moreno Valley, Califórnia. Só que mesmo assim, ele ainda visitava o pai dele durante os finais de semana. Ele começou aí sua carreira no basquete na Canyon Springs High School e também jogava um pouco de futebol americano, já que era o esporte que seu pai praticava no passado. Inclusive, rapaziada, o primo do Kawhi Leonard é um ex-jogador da NFL chamado Steve Johnson. E aí, quando o Kawhi Leonard não tava nem jogando basquete, nem jogando futebol americano, ele tava ajudando o pai dele no lava rápido da família que ficava em Compton. No seu segundo ano de high school, ele teve que dar a notícia pro pai dele que ele não ia mais jogar futebol americano e sim focar apenas no basquete, porque ele tinha recebido uma bolsa na Martin Luther King High School que ficava em Riverside, Califórnia. E assim, rapaziada, o pai do Kawhi Leonard não curtiu muito essa ideia porque ele queria que ele continuasse nos dois esportes, pelo menos ali durante o high school, para ele aumentar suas chances no futuro. Porém, o Kawhi Leonard não tinha tantas chances assim na Canyon Springs, né? E já na Martin Luther King ele foi apresentado como uma possível futura estrela da NBA. E foi por lá que ele começou a treinar duro para se tornar o melhor jogador do time e conseguiu. Porém, foi no seu primeiro ano jogando pela Martin Luther King High School que ele recebeu uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Um certo dia, o pai do Kawhi Leonard resolveu fechar o seu lava rápido mais cedo porque ele queria assistir a partida de basquete do seu filho. Quando ele foi surpreendido com um carro que chegou e supostamente queria uma lavagem. E de repente, alguém nesse carro disparou tiros contra o pai do Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard estava no carro com sua mãe e seu tio quando ele recebeu uma ligação da sua irmã desesperada dizendo que o seu pai tinha sido assassinado. Em entrevista, o Kawhi Leonard disse que naquele momento foi como se seu mundo tivesse parado. No dia seguinte, o time dele tinha um jogo de basquete para disputar e mesmo com toda essa tragédia que tinha acontecido, ele decidiu jogar. Infelizmente, a vitória não veio para o Kawhi Leonard, porém ele fez uma excelente partida e anotou 17 pontos. Por coincidência do destino, nesse jogo, Denzel Washington estava presente porque o filho dele tinha jogado um jogo antes do Kawhi. Ele disse que ficou sabendo que naquele dia, um dos garotos que estavam jogando teve o pai assassinado nas últimas 24 horas. E mesmo assim, estava fazendo um excelente jogo. E naquele momento, o Denzel Washington pensou que aquele garoto estava inspirado, que ele estava jogando ali em homenagem ao legado do pai dele. E já de cara ele viu que o Kawhi Leonard podia fazer aquilo durante mais anos na sua carreira. E após a partida, o Kawhi Leonard caiu nos braços da mãe dele e começou a chorar. Eu digo isso porque em uma entrevista para a ESPN, a mãe do Kawhi Leonard disse que no momento da tragédia, o Kawhi Leonard simplesmente não fez nada, que ela não conseguia ver ele sofrer com aquilo. E ela ficou perguntando a todo momento se o Kawhi Leonard estava bem, o que estava acontecendo, porque ele demorou para processar aquela informação. E por isso que Kim Robertson se tornou uma figura cada vez mais presente na vida do Kawhi, principalmente em seus anos de NBA. Eu estava meio assustada quando tudo aconteceu. Você sabe como os jovens perdem o pai, que é uma grande figura em suas vidas. E isso pode levá-los a fazer coisas ruins. Mas Kawhi sempre foi forte. Ele é um bom garoto. Ele quer ficar cada vez melhor. E inclusive, rapaziada, foi isso que Kawhi Leonard fez. No seu último ano de high school, ele conseguiu atingir incríveis médias de 26,6 pontos por jogo, 13,1 rebotes, 3,9 assistências e 3 tocos por jogo. Jogando ao lado do futuro jogador da NBA, Tony Snell, ele levou a escola a um recorde de 30 vitórias e apenas 3 derrotas. E foi considerado o California Mr. Basketball daquele ano. Sendo listado como o 8º melhor ala do país e o 48º melhor jogador, ele recebeu propostas de diversas universidades, inclusive a UCLA. Porém, ele decidiu jogar pela San Diego University, porque lá ele ia ter a possibilidade de jogar como titular mesmo sendo um novato. No seu primeiro ano de faculdade,
faculdade ele teve médias de 12,7 pontos por jogo e 9,9 rebotes, ajudando a San Diego a ir para o torneio da NCAA. Mesmo com a derrota na primeira rodada, o Kawhi Leonard foi considerado o líder de rebotes da Mountain West Conference, além de ser o novato do ano e também o MVP da conferência. Com uma média de 15,7 pontos por jogo e 10,4 rebotes, mais uma vez o Kawhi Leonard levou a San Diego para um título de conferência. Eles avançaram para o torneio da NCAA, ganharam a primeira rodada, porém foram eliminados pelos atuais campeões, que era Connecticut. E depois de 2 temporadas na faculdade, Kawhi Leonard finalmente realizou o seu sonho e também o sonho de Mark Leonard. Ele foi selecionado no draft de 2011 como a 15ª escolha, selecionado aí pelo Indiana Pacers, e depois foi trocado pro San Antonio Spurs pelo George Hill. E a partir daí, vocês já sabem, né, rapaziada? A carreira do Kawhi Leonard só começou a crescer na NBA. Já de início, ele foi comparado com grandes jogadores defensivos e todo mundo botava fé nesse cara, principalmente Greg Popovich. E ao final da sua terceira temporada na NBA, ele já tinha disputado 2 finais, tinha um título da NBA e um MVP de final. Com uma média de 17,8 pontos por jogo e 6,4 rebotes, e também um aproveitamento de 61% dos arremessos totais e 57% nas bolas de 3, ele foi considerado o terceiro MVP mais jovem da história, com apenas 22 anos e 351 dias. E por incrível que pareça, no mesmo dia que ele foi campeão e MVP das finais, era Dia dos Pais. Em uma entrevista, ele disse o seguinte: "É um significado muito especial pra mim saber que ele se foi e que eu consegui ganhar um campeonato no Dia dos Pais. Mas quero dizer, estou muito feliz por ter vencido o campeonato. Como eu disse a todos vocês, meu pai morreu há 6 anos e eu realmente não estava pensando muito nele." Na verdade, rapaziada, não é que o Kawhi Leonard não ligue muito pro pai dele. É que a partir do momento dessa terrível tragédia, ele seguiu fazendo aquilo que o pai dele o ensinou a fazer, que é mais do que jogar basquete e também mais do que jogar futebol americano, mas sim continuar trabalhando duro, independente do que você faça. Mas ao mesmo tempo, o Kawhi Leonard disse que seu pai ficaria orgulhoso do seu legado. Anos se passaram, Kawhi Leonard foi mais uma vez campeão da NBA, dessa vez dando o primeiro título da história do Toronto Raptors e mais uma vez sendo MVP das finais. Se transferiu para o Los Angeles Clippers junto com Paul George para ficar mais perto da família e dos amigos, já que o Kawhi Leonard nasceu na Califórnia. Porém, outra tragédia afetou um pouco a vida de Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard mora em San Diego, que é um pouco afastado de Los Angeles. Então por isso, seu meio de transporte, a maioria das vezes, é de helicóptero. Quando ele se mudou para Los Angeles, um dos primeiros jogadores que ele conversou, né, para falar sobre a vida em Los Angeles, transportes, essas coisas, foi Kobe Bryant. O Kobe Bryant morava em Newport Beach e também utilizava o helicóptero aí como meio de transporte, e ele aconselhou o Kawhi Leonard a fazer o mesmo, já que ele ia morar em San Diego. E além de dar esse conselho, o Kobe, que já fazia isso há 17 anos, também indicou o mesmo piloto que ele utilizava, que se chamava Aras O'Brien. Piloto esse que também faleceu num acidente fatal em 2020. Sim, o mesmo piloto. Tudo, disse Kawhi Leonard. Toda a situação, todo esse programa, a configuração, como Kobe Bryant estava viajando de um lado para o outro, foi da mesma maneira que eu estava vindo de San Diego, disse o Kawhi Leonard em uma entrevista para a ESPN. Kawhi Leonard dessa vez tinha perdido 2 grandes amigos, porque ele estava cada vez mais próximo do Kobe Bryant e até tinha treinado com ele na época de Toronto Raptors. Porém, mais uma vez, Kawhi Leonard continuou sua vida. Talvez ele não tenha tido ainda tanto sucesso como ele teve nos 2 últimos times, mas pelo menos ele tá feliz porque tá jogando em casa, perto dos amigos e tal. Só que aí, rapaziada, mais uma notícia vinha pra abalar a vida de Kawhi Leonard e aconteceu nesse ano. A irmã de Kawhi Leonard, Kimesha Williams, tinha sido condenada à prisão perpétua. Tudo isso aconteceu nos últimos playoffs na série entre Suns e Clippers, mas para explicar melhor eu tenho que voltar lá pra 2019. A irmã de Kawhi Leonard e uma amiga chamada Candace Townsend tinha sido acusadas de seguir uma idosa até o banheiro de um cassino em agosto daquele ano, golpear ela na cabeça e roubar sua bolsa. 4 dias depois, a vítima faleceu com fraturas no crânio. Ambas já tinham uma ficha criminal com diversos roubos e desde a data do ocorrido elas estavam presas. Não se sabe ao certo se Kawhi Leonard tinha uma certa proximidade com a irmã dele, mas a julgar todos os fatos do vídeo eu acredito que não. O Kawhi Leonard teve todos os motivos para ter desistido de tudo e seguir uma outra vida, mas ele escolheu aí ter o basquete como uma válvula de escape, assim como outros grandes jogadores da NBA que também tiveram um passado difícil. Eu fiz esse vídeo aqui, rapaziada, para tentar trazer um pouco de inspiração para vocês. Assim como me aprofundar mais nessa história, também serviu como uma certa lição e inspiração para mim também. E eu espero que seja realmente produtivo. O Kawhi Leonard já tá treinando com o Los Angeles Clippers para a próxima temporada e acredito que o seu principal objetivo seja ficar saudável. E acredito que com aquela filosofia de sempre trabalhar duro, assim como o pai dele inspirou ele. Reza a lenda aí que o Kawhi Leonard ganha título de 5 em 5 anos, né? O primeiro foi em 2014, aí 2015, 16, 17, 18 e 19. Aí nós temos 20, 21, 22, 23, 24, né? Que seria a próxima temporada. Será que agora vai, rapaziada? Deixa aí nos comentários, também deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto.